Olá, Victor Narbal em mais um vídeo agora dedicado à inspeção nas instalações elétricas com foco em quadros elétricos. Iremos apresentar um caso prático de o que deve ser verificado em quadros de distribuição durante uma inspeção para avaliar a conformidade das instalações elétricas. Confira agora. Olá pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre inspeção nas instalações elétricas com foco em quadros elétricos. Esse é o tema da nossa nova videoaula. Escolhemos esse tema sobre inspeção nas instalações elétricas devido ao grande número de não conformidades existentes nas instalações elétricas. Essas não conformidades são prejudiciais aos componentes da instalação que, porventura, poderão vir às ocorrências de incêndio, sobrecarga nas instalações. Escolhemos para início um estudo prático de o que avaliar em uma inspeção elétrica em relação aos quadros de distribuição, tá? Esse caso prático trata-se de uma edificação comercial. Vamos iniciar aqui, antes vamos puxar uma canetinha para facilitar aqui a explicação. Bom, como havíamos falado, é um caso prático sobre quadros de distribuição. O componente, vamos dizer assim, mais importante, considero como coração das instalações elétricas, que são os quadros de distribuição ou quadros elétricos, assim como conhecido. Bom, escolhemos aqui esse quadro, tá? Ele com uma visão externa e aqui com uma visão interna, tá? Para que possamos ter total para que possamos ter uma total visão das possíveis não conformidades. Como dissemos, essa não conformidade é um estudo prático no qual identificamos algumas não conformidades. Mas para que o vídeo não fique extenso, dentre essas algumas não conformidades, escolhemos 3 não conformidades para comentarmos e explicarmos a respeito dessas anomalias, tá? A primeira diz respeito à ausência de identificação do quadro elétrico e nível de tensão de operação. Bom, onde existe isso prescrito nas normas? E qual a norma que trata sobre isso? Bem, primeiramente, a norma raiz, a norma mãe, que irá guiar uma inspeção elétrica, é a 5410, atualmente na revisão de 2004. Tá? E lá no item 6.5.4.8, fala: os quadros, em especial os quadros de distribuição, devem ser instalados em local de fácil acesso, ou seja, possuir acessibilidade para operação e manutenção, e ser providos de identificação do lado externo,
O item prescreve de forma clara a obrigatoriedade da identificação do lado externo de um quadro de distribuição, que seja legível e não facilmente removível. Então, a partir deste item, as inspeções em quadros elétricos, no que diz respeito à identificação do lado externo, já está prescrita de forma clara, ou seja, a norma é bem clara. E qual poderá ter sido a provável causa da existência dessa não conformidade? Bom, erro de projeto e ou instalação. Quanto ao projeto, no momento da sua elaboração, ou seja, da sua concepção, poderá não ter sido especificado esse detalhe de existência da identificação em todos os quadros de distribuição da instalação. E ou não havendo a identificação no projeto, automaticamente na instalação não irá haver. Agora, se haver a indicação, a especificação que a identificação deverá ou deveria constar no quadro elétrico, a causa provável poderá ter sido a instalação ou execução. Bom, sabendo o item que regulamenta ou torna a conformidade do quadro, identificando a não conformidade desse quadro, bem como sua causa provável, temos que resolver essa situação. Então, a maneira proposta para resolução é a correção proposta, seria a instalação de sinalização por meio de placa ou etiqueta no quadro de distribuição, informando o nome do quadro, ou seja, a tag correspondente ao projeto, caso esse tenha sido especificado, conforme projeto ou na ausência do mesmo, ou seja, no projeto não consta simplesmente o nome quadro elétrico, bem como o nível de tensão de operação. Item também importante, porque devemos identificar qual a tensão de operação ou fornecimento dos quadros de distribuição. Beleza? Essa foi a primeira não conformidade de 3 que iremos comentar. Bom, a próxima trata da ausência de parafusos de fixação do quadro elétrico. Aqui, nesse caso, os 4 parafusos não existem. Bom, e aonde tem, Vitor, esse item na norma? Se é que tem, né? Sim, com toda certeza existe. É o item 4.2.8, novamente a 5410. Devem-se estimar a frequência e a qualidade da manutenção com que a instalação pode contar ao longo da sua vida útil. Logo, uma manutenção preventiva prolongará a vida útil de muitos componentes das instalações elétricas. E, infelizmente, isso não ocorre no cotidiano das instalações. E qual a possível causa provável? É a manutenção inadequada ou inexistente. Como poderemos corrigir? É algo bem óbvio, simples, seria fixando os parafusos no quadro de distribuição, de modo a mantê-lo fixado, ok? Vamos para a terceira e última não conformidade apresentada ou identificada
nesse quadro. Lembrando que escolhemos, dentre algumas não conformidades, apenas 3 para exemplificar, poder, de certa forma, ajudar aos inspetores e profissionais que atuam nessa área de instalações elétricas. Bom, partes vivas expostas no quadro elétrico. Essa é uma não conformidade bastante corriqueira. Quando não se apresenta desta forma, ela se apresenta de forma parcial, apenas com a barreira de proteção, impedindo o contato direto ou indireto apenas nos barramentos de fato. Haja vista, em alguns casos, às vezes no dinheiro, tá? Porém de forma parcial. E o que é que a norma fala sobre isso? No item 5.1.1.1 da NBR 5410, o princípio que fundamenta as medidas de proteção contra choques são: partes vivas perigosas não devem ser acessíveis, que não é o caso. Massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais, seja em particular, em caso de alguma falha que as torne acidentalmente vivas. Logo, se alguém, com qualquer dedo da mão, introduzi-los nesses espaços, estarão suscetíveis ao contato direto com partes vivas. A possível causa provável para isso, novamente, erro de projeto, talvez não foi especificado em alguma observação que todos os quadros de distribuição da instalação devem constar barreiras de proteção para, assim, evitar contato com partes vivas perigosas. Ou instalação. No momento da instalação dos dispositivos de proteção, aqui no caso disjuntores, os mesmos não foram instalados corretamente. Como poderemos corrigir essa situação na prática, no dia a dia? A recomendação é instalação de barreiras de proteção contra contatos diretos nos espaços vazios entre os disjuntores. Comercialmente, existem anteparos que são instalados nos espaços vazios desses quadros. Ok? Então, assim, concluímos o que propomos, que foram dar um exemplo prático, aqui no caso de 3 não conformidades existentes em quadros de distribuição nas instalações elétricas, nesse caso, uma instalação comercial, mas poderia ser uma residencial, industrial ou hospitalar. Agradecemos a atenção e, caso queiram conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, estamos aqui é o nosso site, www.vhengenharia.com.br. Estamos nas principais redes sociais, Facebook e Instagram. E fiquem ligados, se inscrevam, deixe o seu gostei e compartilhem esse conteúdo que certamente será de grande importância para estudantes e profissionais que atuam nessa área. Um abraço a todos e até a próxima.